Vamos em frente, gente. Vamos lá. O que seria então essa bendita leitura técnica? Vamos lá. Primeira coisa, você não entende as coisas quando está sob domínio da emoção. Você entende quando você está sob domínio da razão, tá? Então, a leitura técnica é quando você tem esse controle racional e aí você vai buscar as informações do texto, né? Os conceitos chaves para resolver um problema. Então, eu desenvolvi um método que eu chamo de MAI, né? Maia, que é método de aprendizado intensivo, tá? Nesse método, existe uma regra básica. Comece a resolução de qualquer questão sempre pela leitura e entendimento do enunciado. Regra básica. Sempre comece a resolução de qualquer exercício, de qualquer área, pelo enunciado. Ou seja, primeiro você vai focar no enunciado. Você vai ler, você vai reler quantas vezes for necessário até se sentir satisfeito no entendimento, na compreensão deste enunciado. Por que isso, professor? Por que eu tenho que começar pelo enunciado? Por dois motivos, duas vantagens substanciais, que são ganho de tempo e ganho de eficiência na leitura. Como assim ganho de tempo e ganho de eficiência? Vamos lá. Como que você ganha tempo? Imagina o seguinte, você tem um texto, né? Geralmente a questão começa com o texto, embaixo você tem o enunciado e depois você tem as opções, os distratores para você encontrar a questão correta, tá? A resposta correta. Você começa pelo texto, você lê todo o texto, e às vezes é um texto longo. Terminou de ler o texto, você vai e lê o enunciado. E aí percebe qual é a pergunta, você fica sabendo qual é a pergunta. O que você tem que fazer automaticamente? Você tem que voltar para o texto. Você tem que voltar para buscar a resposta no texto. Então existe uma coisa muito lógica aqui. Se você lê primeiro o enunciado, se você define qual é a pergunta, né? Você identifica qual é a pergunta, você vai para o texto já procurando aquela resposta. Você vai fazer uma primeira leitura do texto já procurando aquela resposta. Ou seja, você está ganhando tempo. E você sabe, tempo é muito precioso nos vestibulares, especialmente no Enem. Você tem lá 90 questões para resolver, você tem uma média ali de 3 minutos, se você usar todo aquele tempo, né, de 5 horas, 5 horas e meia que você tem para fazer. Você não pode desperdiçar esse tempo. Você tem que agilizar esse tempo, tem que fazer ele render. Então essa é uma maneira. Você primeiro lê o enunciado, identifica qual é a pergunta e aí você vai para o texto para fazer a primeira leitura já buscando a resposta. Então essa é a primeira coisa, ganho de tempo. Segundo motivo, ganho de eficiência na leitura do texto. Como assim ganho de eficiência? Simples, gente. Quando você lê o enunciado, você captura informações sobre o texto. Os enunciados, eles já trazem uma linha de leitura em cima de informações que eles colocam. Eles falam, olha, esse texto fala sobre isso, isso, isso. Nesse texto o autor aborda tal e tal assunto e tal. Ou seja, você captura informações que serão importantíssimas, às vezes imprescindíveis para você responder para você entender esse texto que você vai ler. Tá? Vai dizer que nunca aconteceu isso. Você leu o texto, não entendeu nada, aí quando você leu o enunciado, fala, então é disso que está falando, agora caiu a ficha, né? Então, o assunto é esse. Ou seja, você perdeu tempo de novo. Porque aí você vai ter que voltar. Agora que você sabe, mas então você vai ler voltar para fazer mais uma leitura para entender de novo e para tentar encontrar a resposta. Então, gente, siga esta regra básica, tá? Comece toda a resolução, seja de qualquer matéria, de qualquer área, sempre pelo enunciado. E se você tiver que demorar no enunciado, tá tudo bem. É preferível perder um tempo maior no enunciado, entender esse enunciado e assim ganhar tempo na leitura do texto,
do que ficar pelo texto, depois voltar para o enunciado, depois voltar para o texto, ficar totalmente perdido ali. Tá? Então, antes de ir para o texto, entenda bem qual é a pergunta do enunciado e capture todas as informações que estão nesse enunciado e que certamente vão te ajudar a compreender esse texto aí. Certinho? Essa então é a nossa regra básica. Comece sempre pelo enunciado. Depois que você leu o enunciado, entendeu o enunciado e você foi para o texto e aí fez aquela leitura mais tranquila, mais compreensiva do texto, qual é o outro passo? Ir buscar a resposta nas opções que a gente chama de distratores. Né? Geralmente são 5 opções, né? O Enem pelo menos tem essa estrutura, sendo que apenas uma delas é a resposta. Uma pergunta que sempre me fazem quando eu tento mostrar esse método, tento indicar esse método. Professor, mas eu gosto de começar pelas opções lá, pelas respostas. Né? Gente, primeiro, isso aí é coisa de gente apressadinha e preguiçosa. Sabe? Porque aí às vezes eu consigo responder sem ler o texto. É possível, eu não vou mentir. Existem algumas questões que até é possível você responder sem ler o texto, mas nunca sem ler o enunciado. O enunciado é fundamental. Tá? Mas por que eu não aconselho você por exemplo, você lê o enunciado e aí não quer ler o texto, porque o texto é longo, não sei o que, papapá, você vai direto para as opções. Por quê? Se você não conseguir responder ali direto do enunciado para as opções, e não é fácil, porque geralmente o texto está lá para isso mesmo, para que ele seja uma forma de se chegar na resposta, você vai ter que ir para o texto, depois de ter lido as opções. E aí você pode ser induzido ao erro. Porque você leu afirmações. Essas afirmações que tem lá, gente, algumas delas estão no texto também. Só que não da maneira correta, com pequenas variações. Eu vou te mostrar depois, quando a gente analisar esse exercício aí. E aí o que pode acontecer? Como você leu aquilo antes de ir para o texto, pode acontecer de ao ler esse mesmo tópico no texto, você não lê o que está no texto, você lê o que você leu, você vê no texto aquilo que você leu lá no enunciado primeiramente. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Porque às vezes você lê um texto e você jura que tinha uma palavra lá e não estava só na sua memória. Então se você acabou de ler uma coisa e tem uma palavra que não está no texto, que está apenas lá no distrator, fazendo com que a afirmação seja errada por causa daquela palavra, de repente, ao ir para o texto, você vai ver aquela palavra no texto que não está no texto e vai achar que aquela é a resposta. É muito perigoso isso, tá, gente? Muito perigoso mesmo. Então, segue o método. Confia no método. Primeiro, o enunciado. Tá? Entenda bem a pergunta. Depois, o texto. Tá? Entenda o texto. E, por último, os distratores. Tá? Por último, você vai lá buscar a sua resposta.